da High Performance. Hoje nós trouxemos esse tema um pouco diferente, não falaremos de uma lesão específica ou de exercícios específicos, mas sim da dor, que é uma experiência complexa, uma coisa complexa da gente conversar, mas que a gente precisa entender um pouco melhor sobre ela para lidar melhor com essa experiência e saber também como que funciona o tratamento. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no canal, faz a sua inscrição para receber nossos conteúdos semanais e também deixa um comentário com sugestão para próximos temas para a gente sempre trazer conteúdo relevante para vocês. Bom, falar da dor é um tanto quanto complexo, porque a dor ela é definida como uma experiência única, pessoal, individual, que vai depender de uma série de fatores. Então, a experiência que eu tenho de dor não é igual à experiência que você tem de dor, independente se a gente está com o mesmo problema, com a mesma lesão ou não. E para isso a gente já começa a falar aqui, a dor, o que ela é? Quando ela ocorre? A dor ela é um sinal de alerta que o nosso corpo dá quando algo não está certo. Não necessariamente eu tenho uma lesão, um machucado envolvido. A dor acontece quando o meu corpo se sente ameaçado, tá? Então aí a gente já entende por quê. Pessoas às vezes com uma lesão muito grande, por exemplo, uma lesão de menisco, uma ruptura de tendão do ombro, podem ser totalmente assintomáticas, ou seja, elas não têm nenhuma dor por muito tempo ou nunca. Às vezes elas fazem um exame de imagem e se encontra esse achado clínico, porém a pessoa não tem sintoma, ela tem uma vida normal. E uma outra pessoa, às vezes ela tem uma sobrecarga ali, não machucou o menisco, mas ela fez um excesso de esforço e ficou com uma dor no joelho, ou a pessoa tem uma tendinite, ou tem a própria ruptura do tendão e ela tem muita dor e não consegue levantar o braço. Então isso é totalmente individual. Então, situações como essa, por que uma pessoa com uma lesão mínima ou sem alteração estrutural tem uma dor muito alta e por que uma pessoa com uma lesão diagnosticada, um tendão rompido, uma lesão de menisco, às vezes até uma fratura, não tem dor ou tem uma dor mínima? Então, isso fez com que a ciência começasse a se perguntar e estudar mais sobre a dor. Então, a dor, ela vai envolver, hoje em dia a gente fala muito do biopsicossocial. Por quê? Ela envolve diversos aspectos. Então, além da minha alteração estrutural ou não, né? Porque eu posso não ter uma alteração estrutural para ter dor, lembre-se bem disso, tá? Dor não é igual a lesão, isso é muito importante a gente frisar. Eu também tenho outros aspectos, então tudo que eu aprendi sobre dor, tudo que eu ouvi, tudo que eu experienciei sobre dor na minha vida vai interferir em cada nova experiência que eu tenho. Se eu já tive aquela mesma dor antes, dependendo de como ela foi, de como ela me limitou, de como eu lidei com ela, de como ela melhorou ou não, isso vai interferir na minha nova experiência. Dependendo do momento que eu estou passando, se eu estou num momento de mais estresse, um estado emocional um pouco mais difícil, tudo isso também vai interferir na minha experiência de dor. O que eu acredito sobre aquela dor? Se ela vai me tirar do meu trabalho, se ela vai me tirar do meu esporte, se eu acredito que ela nunca mais vai passar, se eu acredito que ela vai passar, mas ela vai voltar, tudo, se eu acredito que ela é muito mais grave, que eu tenho uma lesão muito mais grave, tá? Que o meu problema não é tão simples, tudo isso vai fazer muita diferença. E aqui eu preciso abrir um parêntese importantíssimo que isso não significa que a dor está na sua cabeça, ou que ela vem da sua cabeça, que você está inventando a dor. Porque muita gente acaba fazendo essa associação errônea. Não, isso significa apenas que o ambiente que a gente vive, que todas as experiências, o que a gente acredita e como a gente lida com cada nova experiência de dor, vai interferir diretamente nessa situação. Tá? E isso na maioria das vezes, inconsciente. Então, hoje em dia, quando a gente faz a avaliação de um paciente, mesmo ortopédico, não um paciente de dor crônica, a gente precisa ter uma atenção com tudo isso, em como ele lida com a experiência daquela dor. Porque mesmo uma lesão aguda, um trauma agudo, uma lesão aguda, uma dor mais recente, pode evoluir de uma maneira diferente se a pessoa tem crenças relativas
em relação a essa dor, se ela começa a entrar em alguns mecanismos de proteção, que a gente vai falar mais sobre isso. E se a pessoa já está num processo de dor crônica, que é aquela dor que já persiste acima de 3 meses, tá? Vamos até chamar de dor persistente, porque o crônico tem um estigma de coisas incuráveis, tá? Então vamos chamar de dor persistente. Então, nesses casos de dor persistente, a gente precisa ter ainda um pouco mais de atenção no manejo no tratamento dessa dor, porque ela vai demandar mais ainda da gente. Então, vamos dividir e vamos dar um exemplo mais palpável. Eu tive um entorse de tornozelo. Nunca tive antes, foi meu primeiro entorse de tornozelo. Porém, eu fui até o hospital, fiz um exame e deu que eu tive uma ruptura leve do meu ligamento. Eu começo a fazer o tratamento e vamos supor que essa dor não começa a melhorar, ou ela não começa a melhorar no tempo que eu acho que ela tem que melhorar, né? Vamos supor. Então, eu começo a ter crenças negativas, eu começo a achar que o meu tendão que o meu ligamento está mais machucado do que me disseram, que eu tenho uma coisa mais grave, que não encontraram. Então, eu começo a entrar no que a gente chama de catastrofização. Isso leva também a uma hipervigilância. Então, eu começo o tempo todo a ficar observando quando dói, quando não dói, fico cutucando, fico pegando no lugar da dor, testando para ver o que causa dor, o que não causa dor. Então, tudo isso são aspectos negativos que vão interferir em como a gente vai conseguir evoluir esse tratamento. Porque, junto com isso, eu vou começar a achar que eu usar aquele tornozelo vai machucar mais, porque não tá cicatrizado, tá machucado. Eu tenho que proteger aquela estrutura. E quando eu começo a entrar nesse padrão de proteção, eu começo a perder mais força, porque eu tenho um desuso, eu começo a ficar ansioso e a gente entra num ciclo totalmente negativo da dor. Então, ou seja, eu tô tendo uma experiência de dor totalmente negativa. Ou ainda, eu posso, no começo, ir bem, ir lidando bem com a dor, acreditar que essa dor vai passar mais cedo ou mais tarde, mas ainda assim eu tenho uma expectativa, essa palavra é importante. Eu espero que a minha dor passe em 3 meses, porque é quando me falaram que vai acabar meu tratamento. E deu 3 meses, a minha dor não passou. E aí eu começo a ficar em desespero, começo a achar que essa dor é crônica e entro também naquele processo de dor, desuso, tenho que proteger, fico ali testando para ver quando tem a dor, hipervigilante, acho que eu tenho uma coisa mais grave, acho que o meu ligamento não cicatrizou. E aí sim, como já se passaram 3 meses, pode ser que eu comece a entrar num período de dor persistente, né? Lembra? Crônica / persistente. E aí, a gente já vai falar de outras alterações que ocorrem, tá? Se eu fiz um bom tratamento, se a minha estrutura tá cicatrizada, tá? Mas lembre que a lesão tecidual também não significa que eu vou ter mais dor ou menos dor, mas partindo do princípio que eu não tenho mais lesão tecidual, meu tecido tá totalmente cicatrizado, eu fui submetida a um tratamento adequado, porém eu ainda tenho dor, tem muitas hipóteses, mas uma das coisas que ocorre quando a gente tem essa dor persistente é uma alteração no mecanismo de percepção de dor. O que isso significa? Significa que um estímulo muito pequeno causa para os meus receptores de dor uma sensação de dor muito alta. Então, às vezes o fato de eu correr, dar um impacto um pouquinho maior para esse meu tornozelo, causa dor. E aí a maneira como eu lido com essa dor, o enfrentamento dessa situação, eu paro de correr porque dói, simplesmente. E acho que tem uma coisa ali muito mais grave. Vai fazendo com que eu permaneça nesse ciclo dessa experiência da dor e não saia dela. E cada vez que eu reforço para o meu paciente que ele não pode fazer determinada atividade por causa da dor, isso também é uma crença muito negativa. Então, o tratamento desde o começo, independente se você tem uma lesão e principalmente se você tem uma dor persistente, mesmo com ou sem lesão tecidual, muitas vezes pode ser que a gente precise proteger um pouco essa estrutura se tem uma lesão tecidual, mas a gente vai ter que te expor ao movimento. Todas as tarefas que não te causem dor, ou mesmo aquelas que tenham um desconforto, mas que é possível conviver com ele e ele não aumenta durante ou após aquela atividade, a gente precisa te manter fazendo.
porque é isso que vai ajudar com que a gente consiga quebrar esse ciclo da dor. Então, o movimento é cura. E aqui está um outro erro que muita gente comete: achar que o repouso é tratamento. Para a maioria das lesões não é. Para o tratamento de dores persistentes, não é. Quanto mais eu tiro um paciente com dor persistente, sem lesão tecidual, que não justifica com que eu proteja aquela estrutura, mais eu estou dando ferramentas para ele catastrofizar, para ele acreditar que ele não vai ser capaz de realizar aquela atividade sem dor. Isso é muito comum acontecer com os pacientes com dor lombar, por exemplo. Quantas crenças a gente ouve de dor lombar? Que eu não posso abaixar porque eu vou travar a coluna, que eu não posso girar minha coluna porque faz mal, que eu não posso carregar peso, que eu tenho que dormir só de uma maneira X, que eu não posso caminhar, que eu não posso fazer impacto. Todas essas são crenças muito negativas e é muito comum a gente encontre pacientes com dor lombar crônica. E aí faz parte do trabalho a gente desmistificar todas essas crenças. Então, todas essas orientações, toda essa conversa, ela faz parte do tratamento. O paciente precisa entender que o movimento é seguro para o corpo dele. É claro, a gente não vai conseguir pegar um paciente que passa o dia inteiro só trabalhando, muitas vezes está até afastado da sua atividade laboral por conta da dor, e colocar ele de volta 100% das atividades. Para isso, a gente vai fazer o que a gente chama de exposição gradual. Então, a gente vai colocar atividades ali que nós fisioterapeutas sabemos que são evolução uma das outras, mas também o que o paciente acredita que é menos ou mais lesivo para ele, e aos poucos a gente vai expondo essa pessoa a essas atividades. E eu sei que muitas vezes é difícil esse entendimento, principalmente por parte de pessoas que têm dor há muito tempo, a famosa dor persistente, e principalmente pessoas que têm dor persistente e não têm um achado clínico, porque eu sei que é difícil a gente desassociar a lesão, o exame de imagem com a dor. É muito comum o paciente falar, não, mas não deu nada no meu exame, por que eu tenho tanta dor? E aí é onde entra todo esse mecanismo, né, de sensibilização que a gente fala, só que a gente tem como quebrar, a gente tem como modular essa dor, modular esse mecanismo. E um dos melhores é o exercício e a exposição às atividades. Então, a gente vai incentivar, pensando mais agora nos pacientes de dor persistente, tá? Que é mais comum que a gente encontre esse tipo de mecanismo, desde o começo, movimento. Seja um pouco de caminhada, seja se mexer mais, próprio exercício na fisioterapia. Esse tipo de paciente é o paciente que a gente vai colocar o mínimo possível às mãos. Por quê? Tratamentos passivos não colaboram para a melhora, tá? desse tipo de paciente. E isso é provado, tá? É o que os estudos mostram pra gente. A gente precisa expor o paciente ao movimento, fazer ele enfrentar aquela situação. E junto com isso, a gente tem alguns outros mecanismos. Então, o sono é um fator muito importante na modulação da dor e na modulação da dor persistente, principalmente. Então, uma boa qualidade de sono é essencial, tá? Própria meditação, mindfulness, os estudos também mostram pra gente que podem fazer um papel bem importante no tratamento, no manejo, na modulação da dor dessas pessoas com dor persistente, porque a gente encontra associado quadros de ansiedade, às vezes até quadros depressivos. Claro que nesses casos a gente vai fazer o acompanhamento multidisciplinar, porque não é papel do fisioterapeuta tratar as questões psicológicas. Quando é necessário, a gente vai encaminhar para o profissional, psicólogo, psiquiatra. Porém, toda essa educação, toda essa abordagem, a gente precisa ir fazendo, tá, da nossa parte, estimulando o paciente, incentivando o paciente a se expor às atividades. E quando necessário, a gente vai encaminhar e fazer esse trabalho de forma multidisciplinar. Bom, falar sobre dor, a gente poderia ficar horas falando sobre isso. É um assunto complexo, mas a gente queria começar a abordar esse tema, começar a esclarecer, falar um pouco mais disso para vocês, porque a gente precisa entender o que acontece no nosso corpo e como a gente lida com ele. A partir do momento que eu entendo o que está acontecendo com o meu corpo, que eu percebo a maneira com que eu lido com isso e me dão ferramentas para lidar melhor com isso, tudo isso vai favorecer na melhora no manejo da sua dor, tá?
Deixem todas as dúvidas, sugestões de outros temas nos comentários pra gente. E a mensagem mais importante desse vídeo é que a dor não vem da sua cabeça, a dor existe, independente de ter uma lesão estrutural ou não. Primeira coisa. Segunda coisa, não importa quanto tempo essa dor persiste, se ela é crônica, de onde ela vem, qual que é o mecanismo. Não desista do tratamento. Tratamento adequado existe. E o terceiro recado, não tenha medo de se mexer. Um movimento cura. O movimento na dose certa, ele é remédio, ele é tratamento. Nosso corpo foi feito para se mexer e a gente sempre vai estimular isso. Por mais difícil que pareça se mexer, se mover, fazer uma atividade com dor, é necessário que a gente comece a estimular o corpo. E por último, lembre-se que os vídeos nunca substituem uma consulta individual, uma avaliação com tratamento específico para o seu caso. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente ou com um profissional de sua confiança para fazer o tratamento dessa sua dor, seja ela aguda, uma dor que começou agora, ou seja ela uma dor persistente que já te acompanha um tempo.